Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Que Deus sare logo nossa terra e que nós possamos voltar o mais breve possível para nosso colégio, né? Vamos dar início, então, ao nosso conteúdo, falando um pouco sobre os capítulos anteriores, né? No primeiro capítulo, nós estudamos sobre a Guerra Mundial. No segundo capítulo, nós estudamos sobre a revolta de 1929. No terceiro capítulo nós estudamos sobre os governos totalitaristas, né? E chegamos à República Velha. Na República Velha nós vamos estudar ali, nós vamos passar pelos movimentos rurais, que foi Canudos e Antônio Conselheiro, e vamos passar pelos movimentos urbanos, a revolta da vacina e a revolta da chibata. Participaram desses conflitos os militares, os cangaceiros, os lavradores e os tenentes. A República Velha ferveu diante de tanta miséria, de corrupção, indignação, restando apenas a luta armada como a saída para essa situação. Vamos lá. Então, Canudos entrou para a história como uma guerra do fim do mundo, onde os beatos de Antônio Conselheiro acreditavam que havia acabado o mundo para eles. Conselheiro era um pregador que andava deriva fora pelo mar de areia do sertão, e assim ele conseguia muitos fiéis. Ali em 1893, ele já tinha por volta de 8.000 seguidores. E o porto seguro dele aconteceu ali na Bahia, né? No interior da Bahia, onde ele fundou o Arraial de Canudos, né? Apesar da vila mais parecer uma favela, chegou a ter mais de 30.000 habitantes, muito mais de 5.000 casas, né? A cidade evangélica criava força, mas despertava ali nos homens poderosos daquela região despertava um certo tipo de competição comercial, né? Onde causou muitas mortes, e depois de 5 batalhas, né, muito sangrentas, o exército brasileiro venceu a sua luta. A revolta da vacina, né? A revolta da vacina no começo ali do século XX, lá em São Paulo. São Paulo já era uma cidade afebril, né? Mas no Rio de Janeiro, a febre amarela, ela matava muitas pessoas. Ela passou mais de 100 anos matando milhares de pessoas. E sem falar que tinha um visitante que todo verão aparecia, que era o Aedes aegypti, né? Causando ali a dengue, a febre amarela e a varíola. Esse agente matava muita gente. E em 1904, né, um sanitarista por nome de Oswaldo Cruz, ele decidiu pôr um fim a essa situação. Então ele lançou a vacina como algo que era indispensável, todos precisavam se vacinar. Então o povo ali revoltado com essa situação começou a quebrar tudo, ao invés de agradecer que ele estava preocupado com a saúde. Eles começou um quebra danado, e eles foram ficando cada vez mais revoltados, e o povo estava revoltado não por causa da vacina em si, mas por causa daquela perseguição que gerou assim a carestia das coisas, o preço muito alto, o desemprego, né? E ele também veio com
o bota abaixo. O que era o bota abaixo? Ele queria acabar com aquela favela, acabar com aquela situação, para que o mosquito não ganhasse força, como até hoje existe, e esse povo pudesse ter uma vida melhor, e assim tornando Rio de Janeiro a cidade maravilhosa, né? Mas esse movimento de quebra-quebra, ele matou muita gente, ele matou mais de 300 pessoas em uma semana, né? Então foi um movimento que ficou marcado para a história daquela época. Revolta da Chibata, que de fato foi batizada de forma correta. Foi quando os marujos, os marinheiros de Minas Gerais, eram castigados por as chibatadas, né? Ali em 1910, mais precisamente no dia 16 de novembro, após o Marechal Hermes Rodrigues da Fonseca assumir a presidência, um marujo foi castigado com 250 chibatadas por ter agredido um dos seus superiores. Esse castigo ele foi dado por um sádico conhecido como João Batista das Neves. Então, sobre a liderança de João Cândido, os marinheiros tomaram o navio e mataram João das Neves, né? O motim se espalhou pela população e outros 3 navios aderiram ao movimento, e João Cândido passou a ser chamado de Almirante Negro, que depois de outros acontecimentos veio a óbito em 1969, esquecido e na miséria. Mas pelo menos esse movimento havia chegado ao fim. Não havia mais a situação de castigo por chibatadas, né? E assim foi o fim da revolta da chibata. Vamos lá. Nós demos uma pincelada no nosso conteúdo e vocês agora aí em casa vão ler, como sempre, né? Vão ler esse capítulo, vão desenvolver aí um texto de resumo de mais ou menos 20 linhas e vão dar andamentos às atividades. Peço para vocês que organizem todo o seu conteúdo, o capítulo 3, o capítulo 4, até chegar aqui no capítulo 5, para que nas próximas videoaulas nós possamos dar andamento às correções, tá bom? Peço a vocês que me perdoem, eu sou um pouco tímida para estar falando assim em videoaula, mas espero que vocês tenham compreendido de uma forma clara o que eu quis passar para vocês aqui nessa explicação do capítulo 5. Um beijo para todos vocês e que Papai do Céu esteja sempre cuidando de cada um de nós. Até mais!